Olá, turminha, tudo bem com vocês? Tia Letícia do Colégio São Lucas para mais um encontro nosso, onde hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de História, ok? Das páginas 118 e da página 119, certo? No materialzinho didático de vocês. Onde hoje nós vamos dividir a nossa aula, porque o conteúdo é um pouquinho extenso, então nós vamos ter duas aulas, ok? A continuação dessa aula será na próxima, ok? Ficou tudo esclarecido? Legal. Então, no material didático de vocês vão encontrar na página 118 e 119, onde hoje nós vamos falar sobre a centralização do poder. Hoje o nosso foco vai ser sobre a religião e o poder e sobre a questão da escrita, ok? Então, pega o materialzinho didático de vocês, coloca ao lado para a gente iniciar a nossa aula. É sempre bom estar com o material didático ao lado para vocês irem acompanhando a aula, certo? A explicação. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, meus queridos, com o crescimento, da população e a necessidade, no caso de desenvolvimento das aldeias, aconteceram com isso choques, ou seja, conflitos de interesse, entre as comunidades. E elas tinham esse choque, esse conflito, por quê? Porque eles iniciaram uma disputa entre si, entre as comunidades, entre as aldeias, com relação a quê? Com relação às terras e também às riquezas naturais, os recursos da terra, certo? Muitas vezes, esses conflitos, no caso, essas disputas, elas vinham de uma forma, de uma maneira violenta. Desde antigamente, os seres humanos, eles criaram maneiras, de dar sentido ao que não tinham conhecimento. Com isso, eles concediam, aos deuses os acontecimentos, os fatos que eles não conseguiam entender, que eles não compreendiam. Como, por exemplo, uma tempestade, o fogo e etc. Ok? Com o crescimento das comunidades, assim como também os grupos humanos e as suas ferramentas, como a questão das suas crenças, como a fé, a tradição, elas foram ficando cada vez mais cuidadosas, preparadas e elaboradas, ok? Os cultos, aos deuses, eles se tornaram verdadeiras organizações religiosas. E essas organizações religiosas eram dirigidas por quem? Pelos sacerdotes, ok? Os sacerdotes, eles se apresentavam, como um intermediário, ou seja, como mediador entre os homens e os deuses. Olha que interessante, Então, eles acreditavam que o sacerdote tinham esse poder, de fazer essa mediação, no caso de ser intermediário de pedidos, de orações entre o homem e os deuses, ok? Deu para entender direitinho? Então, vamos continuar, tá? Com esse elo, ou seja, com essa união, com essa relação ao divino, os sacerdotes, eles começaram a desfrutar, de bastante autoridade dentro das comunidades, dentro das aldeias, ok? Com a concentração, ou seja, a centralização do poder, os funcionários do Estado, nós sabemos que aí a questão do Estado não vai ser um lugar, ok? Nós já falamos disso em outras aulas. O Estado aí, ele vai significar o quê? A organização do poder e também da influência, ok? Então, os funcionários do Estado, que era essa organização, no caso, do poder e da influência, eles necessitavam de maneiras, ou seja, de formas, para manter um domínio forte, sobre a quantia, sobre a quantidade de abastecimentos da cidade,
como também a movimentação das mercadorias, dos produtos. Os tributos também dos impostos, eles precisavam manter ali, né, a questão, um domínio forte sobre isso. E também esses tributos, eles tinham que coletar das aldeias vizinhas. Os preços também, né, no caso de itens do comércio e também as medidas. Então, o que ocorria? Ocorria que esses funcionários, eles tinham que ter todas essas funções que eu acabei de citar, cada uma delas, mas eles exerciam isso com o quê? Com a organização de poder e também de influência. Então, eles tinham essa autoridade, essa autonomia de fazer isso, certo? E aí, sempre o povo, a população que não participava, não tinha esse privilégio de estar dentro desta classe, então acabava sofrendo bastante com isso, ok? Então, para a gente continuar, né? Então, como eu falei, os preços de itens do comércio e também as medidas. Por quê? Porque eles tinham que fiscalizar e aumentar a questão dos tributos dos impostos nessas mercadorias, tanto pela quantidade, quanto também pela questão das medidas, a quantia das medidas que ia sendo vendida, ok? E com isso, para dar atenção a essa necessidade dessa fiscalização toda e da questão das mercadorias dentro da cidade do abastecimento, o que foi? Houve uma necessidade, né, de inventar com isso símbolos. Esses símbolos, né, que iriam significar visualmente, para quem chegasse e observasse, visse a mercadoria para comprar, o que é que ia ocorrer? Ia significar visualmente essas mercadorias. Ia estar a mercadoria e o preço, ok? E aí, a um demorado prazo, né? Ou seja, um longo prazo, esses símbolos dariam com isso início a quem? A escrita e os números. Olha que interessante, né? E daí, nas primeiras sociedades lá, né, que adotaram esses símbolos, que nós acabamos de citar, que seria relacionada à escrita e relacionada aos números, né, poucos eram aqueles que conseguiam, que sabiam entender, compreender o significado desses símbolos. Então, o que ocorreu aí? Ocorreu que quem só conseguia entender e compreender esses símbolos eram quem? Os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, no caso, né, eles desfrutavam uma posição de autoridade dentro dessa comunidade. Também os funcionários do Estado, que também fazia parte de quem? Fazia parte do poder e da influência. Então, eles tinham a questão de entender, de compreender esses símbolos. E também, fora os sacerdotes, e no caso, os funcionários do Estado, tinham também as lideranças das comunidades, aquelas pessoas que eram escolhidas pelo rei para administrar aquela comunidade, né? Então, essas lideranças também entendiam e compreendiam o significado daqueles símbolos. E também os reis. Então, o que foi que ocorreu aí? Ocorreu que o povo não sabia, não entendia o significado daqueles símbolos. E o que não é tão diferente dos dias de hoje, acabava que a população, o povo, acabava perdendo a questão de vendas dos seus produtos, como também a quantidade, né? E também a quantia das medidas. Então, eles não tinham noção de como funcionavam esses símbolos. Ou seja, o povo continuava, tanto naquela época como hoje, sendo totalmente enganado em algumas situações, tanto atuais como antigamente. Ok, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Caso tenha alguma dúvida, revisa a nossa aula de hoje com calma, tá bom? Vai para o materialzinho didático de vocês também. Faz aquela revisão bem legal lá, com calma, com tranquilidade, para depois ir para a nossa atividade, que eu vou aguardar vocês
lá na atividade da página 126 no nosso material didático. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, entendido da nossa aula de hoje e vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Tá bom, meus amores? Então, até o nosso próximo encontro. Beijos de tia Letícia. Tchau. Tchau.